Imagina que você tem uma vida de bosta e agora você pode atravessar paredes. O que você faria, hein? Basicamente foi isso que aconteceu com o nosso querido cara que tem uma vida toda lascada e o nome dele é Kesha. Ele divide um apartamento caindo aos pedaços com um amigo hippie. Os cachorros não vão parar de falar não. E seu amigo hippie que vive na larica o dia todo comete o maior pecado de todos os tempos: comer a comida do outro da geladeira. E pra piorar, a dona do apartamento enche o saco porque o aluguel vive atrasado. Ele trabalha com Rasta Man, esse velho rabugento aí. Ele é o tio de Kesha e é famoso por ser o único mágico que atravessa paredes, mas calma, não é dele que vamos falar. Essa é inclusive a principal atração do espetáculo. É óbvio que é um truque, a mágica é assim. O velho corre e atravessa a parede, deixando só a sua capa pra trás. Então ele aparece lá embaixo no estacionamento e entra no camarim, que é um trailer. Mas aí que tá o macete. Kesha é o dublê mágico. Assim que ele atravessa a parede, o garoto tem que estar pronto lá no estacionamento com a máscara idêntica ao rosto do tio. Aí ele passa pela multidão e entra no trailer, finalizando o espetáculo. Fácil, né? Só que não. Kesha demorou mais que o normal para finalizar a apresentação. Seu tio, que é muito perfeccionista, fica irritado com ele por causa disso. Quando ele entra no trailer, o velho ameaça comer o fígado dele com cebola se aquilo acontecer de novo. Na verdade, ele sempre diz isso. O que ele gosta mesmo é de infernizar a vida do garoto. Enquanto ele tá intimando o sobrinho, alguém bate na porta do trailer e é a Alyssa. Essa bela jornalista conseguiu driblar a segurança e entra querendo ter uma entrevista exclusiva com o mágico. A hora não foi muito apropriada, porque a máscara usada no truque tá bem perto do pé dela. Com medo que a jornalista perceba o truque e publique alguma coisa acusando ele de ser um charlatão, ele chega bem perto dela e chuta a máscara para um canto mais escondido. Kesha põe os olhos na mulher e parece ter ficado hipnotizado pela beleza dela. O carro começa a levar o trailer, e então o mágico pede para ela se sentar e manda Kesha trazer um cafezinho para eles. Ele traz o café e, por causa do balanço, derruba a xícara na mulher. O mágico pega ele pelo colarinho e joga do lado de fora do trailer em movimento. A mulher se assusta, mas felizmente ele caiu na carroceria do caminhão que acompanhava eles. Alyssa, mais tarde, tentou se aproximar de Kesha para aprender mais sobre a mágica de atravessar paredes. Ela estava até interessada em escrever uma matéria sobre isso, mas ele imaginou que a bela mulher estivesse fazendo um charminho para ele. Um dia, quando eles estavam apresentando um espetáculo, Alyssa estava com um namorado na plateia. Kesha viu a beleza da mulher acompanhada daquele homem e obviamente ficou muito triste. Era como se o mundo dele tivesse caído na cabeça dele. Para piorar, o mágico pede um voluntário da plateia para participar do número do caixote cerrado ao meio. Alyssa levanta a mão e sobe ao palco. O namorado dela acha aquilo muito perigoso para ela e se oferece para ser cerrado no lugar dela. O homem gritou da dor quando Kesha cerrou a perna dele de verdade. Bom, o show foi arruinado e Kesha foi demitido. O namorado de Alyssa ainda se aproveitou de Kesha caído no chão e jogou uma nota de 20 rublos na cara dele, tentando humilhar o agora garotinho desempregado. Kesha, mesmo todo ferrado, parece nem se importar. Além do mais, depois de ter sido humilhado por causa daquele perneta que Alyssa chama de namorado, ele fica ainda mais doido por causa daquela mulher. Assim, ele começa a perseguir ela, ou eles, sei lá. Quando os dois saem, Kesha segue eles em seu carro velho de dar dó. Mas e eu que não tenho nenhum? A plataforma aí, ó, pagando muito. Ele quase perde os dois de vista, mas consegue seguir eles até que os dois entram em um apartamento de luxo com códigos de segurança. Meus amigos, se Kesha atravessasse as paredes de verdade, talvez conseguiria continuar aquela loucura, mas só restava sentar na porta e chorar de tristeza. Ele pega um fininho e, de repente, uma mão aparece segurando um isqueiro e acende pra ele. Era um morador de rua falando umas coisas sem sentidos que Kesha não deu muita importância. Ele perguntou se poderia emprestar pra ele uns 20 rublos em troca de conceder a ele qualquer desejo que ele quisesse. Kesha só queria atravessar as paredes, mas já que não podia, tentou se livrar do mendigo. Ele se lembrou dos 20 rublos que ainda tinha e ele entregou ao homem. Naquele momento ele deu um sorriso diabólico e, quando estalou os dedos, sumiu. Sumiu! Kesha, sem entender nada, tentou se levantar, mas atravessou a porta. Na manhã seguinte, o tio rabugento liga pra ele. Estranho, né? Porque ele tinha sido demitido.
Mas, como não tinha nenhum outro trouxa que aguentasse aquele mágico picareta, Kesha teve que voltar. Ele se levanta meio confuso e nem percebe um monte de dinheiro espalhado pelo chão. Na verdade, ele nem percebeu que ele atravessou a porta fechada. Enquanto isso, o noticiário informava que um banco foi assaltado na noite passada e o ladrão não deixou nenhum sinal de arrombamento. Então ele começou a se lembrar do que aconteceu naquela noite. Depois que ele atravessou a porta do prédio de Alyssa, ele pensou que devia estar sonhando. Aí ele tentou acertar um tijolo e viu que conseguia atravessar paredes. Ele então atravessou uma parede e entrou no quarto de uma garotinha que parecia estar doente na cama. A menina começou a falar que queria ser astronauta e quis saber como Kesha entrou no quarto dela do nada. Kesha também não soube explicar, né? Ele só perguntou onde morava a Alyssa. A menina apontou pra cima e Kesha subiu no guarda-roupa e assim atravessou o teto, deixando a criança mais confusa ainda. No andar de cima, ele bate a cabeça em um piano. Lá, 3 músicos estavam compondo uma melodia. Não sei como é que eles não perceberam o intruso, mas Kesha passa de fininho atrás deles e atravessa pro outro andar. Lá, 3 pessoas estavam tentando se comunicar com espíritos. Kesha entrou pela parede e perguntou em que andar que ele estava. Super normal, né? Finalmente ele chegou ao andar onde a Alyssa estava. Os pombinhos estavam se amando quando Kesha começa a fazer barulhos pela casa. Ele até se disfarçou de uma pintura na parede e mexeu os olhos para assustar o namorado de Alyssa. Deve ser divertido atravessar as coisas. Pelo menos você não ia mais bater o dedinho no pé da quina nos móveis. Meu Deus, eu já arregacei o meu dedinho na cama. A vida de Kesha mudou muito depois de ele ter esse poder maluco aí. O que antes era um problema pra ele, agora era solução. Ele vê um vizinho encrenqueiro dando pauladas no carro velho e ao invés de se entristecer, ele ajuda o grandalhão. Também vamos combinar, né? Como é que Kesha conseguia sair do lugar com aquela lata velha? Depois ele comprou um Audi com o dinheiro que ele roubou dos bancos. Quando um policial parou ele na estrada, Kesha decidiu pregar umas boas peças no homem primeiro. Ele fez o homem pensar que estava ficando doido ao não ver ninguém no carro. Depois ele amarrou os cardaços na botina do pobre policial. E é claro que ele também pregou uma peça no tio. Afinal, seu tio era muito osso duro de roer. Mas infelizmente o assalto ao banco veio à tona. Alguns homens procuraram ele no seu humilde apartamento porque ele deixou um bilhete no banco com seu endereço escrito. Nesse momento, a dona do AP também aparece para receber o aluguel. O amigo nóia dele, que vivia lá, disse que a casa estava em mau estado e até o gás estava vazando. A dona, querendo dinheiro, insistiu que a casa duraria mais alguns anos sem problemas, mas quando ele abriu o forno, uma explosão tomou conta do lugar. Por sorte, Kesha usou seus poderes para salvar todos do incêndio, inclusive os homens do banco que vieram atrás dele. Isso rendeu a ele um perdão, já que o seguro cobriu o dinheiro roubado. Depois que a casa pegou fogo, eles se mudaram para um outro lugar maior. Seu amigo trouxe para casa muitos hippies para uma festa de comemoração. Kesha agora tem a chance de conhecer outras garotas, inclusive tentou se divertir com uma delas. Mas quando ele tirou as meias, caiu e só parou de atravessar as coisas quando segurou a meia firmemente nas mãos. Por algum motivo, ele voltou pro apartamento de Alyssa só de cuecas. E mesmo podendo subir as escadas, ele preferiu passar pelo mesmo quarto e assustar a criancinha exibindo seu físico esquelético. Na casa da Alyssa, ela estava discutindo com o namorado. Kesha então fica no meio da parede escutando. Ele descobre qual é o namorado perfeito que a Alyssa deseja, assim como o carro ideal que um homem deveria ter para poder namorar com ela. Keshão é muito ousado e ele vai de cuecas até a loja de carros e compra um Porsche. O vendedor chama o segurança que quase expulsa Kesha de lá, mas assim que ele mostra um saco cheio de dinheiro, os olhos do vendedor brilham. Óbvio, cada um tem seu preço. Kesha, dentro do Porsche, fica vigiando a Alyssa do lado de fora do prédio. Assim que ela sai da porta, ele se ajoelha e entrega um buquê de flores, mas a mulher quase passa por cima dele, de tanto que ela se importa. Mesmo assim, ela volta quando vê o carro e entra nele. Não porque esteja interessada, mas porque tá atrasada para o trabalho e vê uma oportunidade de chegar lá a tempo. Mesmo assim, o chefe dela não aceitou o relatório porque esperava uma notícia impactante, mas ela escreveu um artigo sobre crianças com leucemia. Kesha, que vigiava cada passo da moça, escutou tudo. Ele decidiu se vingar do velho e apareceu na parede. Então ele chamou o chefe de Alyssa e ordenou que ele se ajoelhasse. Kesha mandou ele tratar bem ela e depois sumiu. Enquanto isso, os empregados dele chegam e olham confusos para o chefe ajoelhado na frente da foto do líder do país. Graças aos poderes de Kesha, Alyssa foi enviada para uma entrevista na cúpula econômica mundial e deu 200 rublos para Kesha levar ela até lá. Depois de chegar ao destino, ela entrou no prédio com um crachá da imprensa.
Infelizmente, Kesha não tem um daqueles pra entrar no prédio, mas ele tem algo melhor. Ele faz os seguranças colocarem ele na parede e depois some em um piscar de olhos. Assim, ele consegue perseguir a Alyssa no evento inteiro. Ela tirou uma foto com o primeiro-ministro da Islândia e pôde fazer uma entrevista exclusiva. Ela ficou tão feliz que até beijou o Kesha. Keshão ficou nas nuvens com aquele beijo inesperado. E então, quando ele pensou que teria uma chance, ela dá outro fora nele, dizendo que ele não impressionava nada a ela. Que triste. Mas nosso Keshão não vai desistir tão fácil. Para se aproximar dela, ele foi até a redação do jornal e mexeu nos cabelos da moça através da parede. Depois, ele tenta beijar ela, mas se deu mal. Ele saiu do lugar e um colega de trabalho se sentou. De repente, o homem sente um beijo na nuca e fica sem saber de onde veio aquilo. Alyssa foi promovida na empresa graças a Kesha, que começou a aparecer na parede e a fazer medo no diretor. Uma vez, Alyssa disse no carro que estava confiante de que seu artigo um dia seria apreciado pelos leitores e ela poderia ser promovida a editora-chefe. Kesha percebe que ela parece sempre querer mais. Ele tenta ajudar sua crush, mas infelizmente não é dele que Alyssa gosta. Não importa o que ele faça, o coração da linda mulher ainda parece pertencer ao seu namorado. Agora só resta a sua amiguinha doente para conversar. Assim que eles estão conversando, Kesha descobre que a mãe da criança queria ganhar $150 mil para levar ela ao espaço. Ele não levou a conversa da garota a sério, ao invés disso ele voltou ao quarto de Alyssa. Ela e seu namorado estavam dormindo, e mesmo assim Alyssa viu ele através da parede e pensou que estava sonhando. Percebendo isso, Kesha levou sua amada para um passeio na cidade, atravessando vagões de trem e desafiando os perigos sem que nada acontecesse. Mas infelizmente, quando eles se despedem e quase se beijam, Alyssa rejeita de novo. Caralho, o cara rejeitado até da mulher que acha que tá no sonho, mano. No dia seguinte, com raiva, Kesha vai até a academia de boxe onde o namorado dela luta e desafia o cara. Parece que ele se esqueceu que pode atravessar as coisas, mas de algum jeito ele leva uma surra que doeu até em mim. Mesmo assim, ele tentou se aproximar ao máximo possível de Alyssa. Esse cara é doido. Que porra é essa? Essa perseguição aí tá ficando louca demais, hein, Keshão? Tá muito perigoso, hein? Ele até mesmo ficou do lado de fora da janela de um prédio alto, tentando fazer com que ela notasse ele. Não tinha como ela notar, afinal, o restaurante inteiro parou pra ver aquele maluco do lado de fora e prestes a cair. E caiu. Se não fosse por sua habilidade de penetrar paredes, ele teria se esborrachado no chão e, ao invés disso, não sabe como ele foi parar no esgoto subterrâneo com água super azul e cheia de lindos peixinhos. Com a queda, a única coisa que ele conseguiu foi estragar o jantar de todos do restaurante e mandar a lista para um hospital porque ela desmaiou. Kesha também foi ao hospital, né, dizendo que ele ia se consultar por causa da queda, mas talvez tenha sido mais uma forma de perseguir a Alyssa de novo. Não. Por coincidência, sua pequena amiga estava lá no hospital também. Ele corre até ela e descobre que a garotinha precisava de $100 mil para tratar sua leucemia. A criança parte o coração dele quando fala que só tinha conseguido $50 até o momento. Caramba, partiu o coração dele e o nosso também aqui, que isso? Kesha percebeu que poderia ter mais coisas importantes a fazer do que usar os seus poderes para perseguir uma garota, ainda mais uma que claramente não sentia nada por ele. Então ele corre até o seu apartamento e recolhe todo o dinheiro que ele vê pela frente. Ele doou todo o dinheiro para resolver o problema da criança. A quantia encheu as gavetas e foi possível fazer a bondade para muito mais do que um paciente. Alyssa soube da bondade quando encontrou sua pequena vizinha no hospital. A garotinha disse tudo sobre Kesha. Isso fez ela começar a ver o maluco de outra forma. Talvez o que ela queria não fosse um homem rico e bonito, até porque seu namorado tinha essas qualidades. Mas não adiantava porque ela vivia infeliz com ele. Alyssa queria mais, talvez um homem que levasse ela para o topo de um metrô e brincassem como se fossem Jack e Rose no Titanic. Ou talvez um homem que imita o King Kong e enfrenta os perigos no alto de um prédio por causa de uma singela e frágil mocinha. Ela ficou tão comovida com a bondade dele que saiu correndo do hospital para encontrar ele. Na verdade, isso aqui só acontece em filme mesmo, né? Só em filme, é foda. Enquanto isso, em um lugar ali perto, Keshão pega mais um fininho e uma mão conhecida aparece com um isqueiro e o mendigo reapareceu e devolve os 20 rublos pra Kesha. Sabe o que o mendigo fez depois? Sumiu. Kesha fica desconfiado quando vê o dinheiro, então ele tenta atravessar uma van e não consegue. Depois ele atravessa a rua e é quase atropelado. Talvez tenha sido a força do hábito, mas aí ele tenta atravessar uma parede e falha de novo. Por fim, ele escuta a Alyssa gritar por ele.
A mulher chega na voadora do amor e quase derruba ele no chão. Os dois se beijam loucamente. Enquanto eles vão se abraçando, o morador de rua aparece olhando para a câmera e pedindo dinheiro emprestado para qualquer um que esteja disposto a emprestar. Esse foi o recap do filme de 2011 chamado Kiss Through the Walls. Mas calma, eu ainda tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu lembro que eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, e cerca de uma semana depois eu decidi aprender a editar pra criar esse canal aqui que você viu o vídeo agora. Minha edição não era das melhores, mas funcionou como você pode ver. Eu trabalhava na praia colocando guarda-sol pras pessoas, e uns 3 meses depois eu tinha recebido meu primeiro salário do YouTube. Foi exatamente R$2.476,05. Minha vida mudou nesse momento, e aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver comigo, Henrique? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma enquete lá na comunidade e o maior interesse de vocês foi em edição de vídeo. Então eu e toda a nossa equipe decidimos juntar todo o nosso conhecimento e decidimos te ajudar. Muitos nos elogiam diariamente e isso é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Vamos te ensinar a edição de vídeo do absoluto zero até você conseguir viver de edição de vídeo, ganhar uma boa grana e trabalhar do lugar que você quiser. Você vai aprender mesmo que você seja um completo iniciante e, te falar a real, você pode ter resultados muito rápidos, assim como eu tive. Se você ficou interessado, entra na lista de espera que vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado. E assiste esse vídeo aqui também que tá muito massa. Te vejo lá. Comenta também aí a sua nota de 0 a 10 pra esse filme, a minha foi 8.